Estamos de volta para o nosso encontro todas as semanas aqui na sua TV Atalaia, o Domingo Sempre Feliz com boas informações e diversão no programa TB. Hoje eu vou conversar com Luiz Hermínio Aguiar de Oliveira, médico e ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe, que vai lançar o seu primeiro livro em homenagem a seu pai. O livro chama-se O Salvador do 13. Vamos conversar também com a pernambucana Carla Bessussan, lá no Radisson Hotel, onde ela vai falar sobre o trabalho que realiza no comando da Dreams há 5 anos, eventos sociais lá em Pernambuco. Ela veio prestar uma assessoria a Grace Franco e Fatinha Castro, que lançaram esta semana a empresa Momentos Eventos Sociais. E finalmente aqui na Quest CrossFit nós vamos conversar com Duda Botella, atleta, ex-professora de Educação Física e também empresária de alimentação fit. Continue com a gente que a gente volta já. Momento Banese. Vai viajar para o exterior? Eu tenho uma novidade para você. O Banese tem uma das melhores cotações do mercado para compra e venda de moeda estrangeira. Procure uma agência credenciada Banese nos shoppings Jardins ou Rio Mar, na Avenida Francisco Porto ou no bairro Atalaia e compare. Com o Banese Câmbio, sua viagem já começa perfeita. Banese, para os melhores destinos, as melhores taxas. Glamour. Identidade. Tradição. Tendência. Sofisticação. Elegância. Luxo. Inspiração. Maison Chery, 41 anos de sucesso. Avenida Poeta Mário Jorge Menezes Vieira, 3208, Coroa do Meio. E nós estamos aqui nesse ambiente agradável, na varanda do Yacht Clube de Aracaju, de grandes recordações da minha infância, da minha juventude, para entrevistar um grande amigo, filho de um grande amigo do meu saudoso pai. Estou falando de Luiz Hermínio de Aguiar Oliveira, médico, ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe, com longos e grandiosos serviços prestados a nosso estado e que vai lançar o seu primeiro livro. O livro tem um título muito interessante, O Salvador do 13. Esse lançamento acontecerá no dia 9 de fevereiro, às 19h30, no espaço Semear, ali na Rua Vila Cristina, no bairro São José. Luiz Hermínio vai falar um pouco dessa trajetória sua de escritor, que eu tenho certeza que está no DNA da família, da inteligência, do brilho e realmente do comprometimento com o que assume fazer, ele como médico, como ex-reitor e agora como escritor. Luiz, é uma alegria recebê-lo nesse ambiente tão nosso que é o IAT. Conta primeiro como é que foi essa ideia de fazer um livro com esse título, que realmente chama a atenção. Bom, O Salvador do 13. 13 se reporta à Colônia 13, que é uma colônia de pequenos agricultores do município de Lagarto, que fica situada no 13º quilômetro da rodovia que liga Salgado a Lagarto. Então, por isso, Colônia 13. O Salvador do 13 se reporta a uma designação que alguns moradores da região dedicaram a meu pai quando ele foi fazer a sua missão de extorguimento da cooperativa do 13. Quando ele chegou, em 1965, a colônia estava arrasada. Além da crise socioeconômica, tinha havido uma tempestade que derrubou as casas e arrasou a lavoura. Estavam sem esperança. Depois de alguns anos de trabalho, esta região, esta cooperativa, foi considerada a melhor cooperativa do Nordeste brasileiro, servindo de exemplo para o Brasil e ultrapassando, em termos de divulgação desse trabalho, as fronteiras nacionais. Então, o povo começou a chamar o Salvador do 13. E me diga uma coisa, em quanto tempo você fez esse livro? A gente sabe que seu pai já está no andar de cima, ali, iluminando, de lá junto com a sua mãe, como os meus pais também. Em quanto tempo você fez essa obra?
O que é que você espera das pessoas quando lerem o seu livro? E se vai ficar só no primeiro ou se virão outros filhos, né, do intelecto? Eu comecei esse livro em 2011, no 7 de setembro, na Colônia 13, uma homenagem a meu pai. Lá existe o Colégio Estadual Luiz Alves Oliveira, e 7 de setembro eles costumam fazer uma homenagem. Nós fomos convidados e lá eu me emocionei com o desfile, com a homenagem, com o que vi. E me lembrei de tudo que meu pai sofreu nos tempos difíceis e como estava bonito, como tinha se tornado exuberante aquele povoado que hoje luta inclusive pela sua emancipação. Então eu vi que era necessário esclarecer a origem daquele trabalho. Por que aquela cooperativa deu tão certo, né, numa situação tão complicada, tão difícil, com agricultores no estado de miserabilidade, com pouco apoio, como isso deu certo? Eu então resolvi estudar. E por sorte, o meu pai tinha o hábito de escrever em sua agenda tudo o que pensava, planejava e fazia. Foi, vamos dizer, uma ajuda grande para você relatar tudo o que aconteceu. Eu já vi vários trabalhos, inclusive da universidade e outros pesquisadores, trabalhos realmente de peso, mas eles não tiveram a oportunidade que eu tive como filho de acessar essas informações privilegiadas, onde eu pude reconstruir toda a história do processo do 13 tecnicamente. Eu fiz um apanhado dessas informações da agenda, de outros trabalhos científicos, de textos que ele utilizou na época, que ele estudou. Ele fez um estudo desde os pioneiros do cooperativismo na Inglaterra, os pioneiros do Rochdale, em 1844. Ele estudou os kibbutz em Israel, sem internet, foi pesquisando e decidiu, vou implantar o cooperativismo integral aqui no 13. Então, e deu certo. E deu certo, com uma dedicação, né, às vezes até cerca de 15 horas de trabalho, sem estrutura. Ele muitas vezes substituía a parte de infraestrutura administrativa da colônia. Naquele tempo ele viajava de ônibus, a estrada era empiçarrada, ele ficava em casa de colono. Então, ele era a sua dedicação, sua fé em Deus, sua competência e uma parceria que ele buscou com os organismos a nível estadual, a nível nacional, a nível federal, e depois a nível internacional, melhor dizendo. Estadual, nacional e depois a nível internacional. Que maravilha! A gente não pode passar mais tempo conversando com o Luiz Hermínio sobre esse livro, que ele vai lançar no dia 9 de fevereiro. Muita gente vai se surpreender com o que tem nesse livro. E eu quero só finalizar perguntando a Luiz Hermínio o que é que mais gratificou em fazer essa obra. Meu pai é o grande ídolo, meu maior ídolo, e é o grande ídolo de toda a família. Em todo lugar que ele passou, se destacou pela solidariedade humana. No Banco do Brasil, o advogado dos humildes. No cooperativismo, foi chamado de missionário do cooperativismo, guerreiro do cooperativismo. A história tem ele como um homem de coração bom, mas era preciso também que a história registrasse o trabalho técnico, a competência, a ciência, o trabalho que ele fez de articulação política para que desse certo. Então, é a minha maior realização pessoal fazer esse registro histórico dessa atividade de meu pai. Obrigada, Luiz. Sucesso no lançamento do livro, dia 9 de fevereiro, na CNA. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade. E nós sairemos daqui dessa brisa maravilhosa do iate, pleno verão, e vamos agora ao Radisson entrevistar uma pernambucana que está por aqui. Até já!